Glória a Deus. Na semana passada eu havia dito aos irmãos que eu começaria uma pequena série de pregações chamada Coisas que os crentes não devem fazer e por quê. Hoje é o culto de ceia, eu vou trabalhar uma introdução para esse tema e depois nós vamos desenvolver nos próximos domingos alguns temas relacionados a esse assunto, que é muito importante. Nós não somos uma igreja legalista, uma igreja que tem o hábito de ficar impondo regras, costumes, fiscalizando o costume dos membros, mas nós entendemos que existe uma abordagem da vida cristã que ela precisa ser observada. E eu quero trabalhar esse tema, porque como pastor eu percebo que a igreja de Deus, não só a nossa igreja local, mas de uma forma em geral, ela tem se afastado muito da prática do testemunho cristão. E então eu vou hoje ministrar uma palavra que tem como objetivo produzir saúde, produzir transformação nos nossos corações e que essa transformação interior, ela possa refletir no nosso exterior, na maneira como nós nos relacionamos, negociamos, trabalhamos, vivemos a vida cotidiana aqui no mundo, tá bom? Então, é um tema denso, é um tema forte, é um tema que envolve uma certa confrontação, e eu acredito que isso pode ser feito em amor, pode ser feito com a graça de Deus. Aliás, nós que somos cristãos, nós comemos a comida que Deus dá. Se Ele manda aquele manjar gostoso, docinho, a gente come. Mas se Ele manda também aquela comida forte, a gente também come, porque a dieta do cristão não pode ser só com coisas que são agradáveis, né? A gente pega a Elisa aí, provavelmente, o que ela gosta de comer? Tudo. Graças a Deus. Está sendo bem educada. Mas tem criança que gosta de comer só salgadinho, docinho, né? Coisas assim. E aí, se a criança comer só isso, ela não vai ficar saudável. O cristão, ele não pode comer só alguns tipos de alimento. Ele tem que comer aquilo que Deus põe na mesa. E hoje eu quero ler com a igreja um texto de Tito, capítulo 2. Eu quero ler o capítulo 2 de Tito com vocês, e eu quero transmitir essa primeira pregação desta série de coisas que os crentes não devem fazer e por quê. Vamos lá. Tito, capítulo 2, isso na NVI. Eu vou ler aqui com vocês. Você, porém, essa fala é de Paulo para Tito. A carta de Tito foi escrita por Paulo a Tito, que era o pastor da igreja de Creta, tá bom? Lá na região do mar Mediterrâneo. Então, uma igreja antiguinha, que ficava lá no mar de Creta, no mar Mediterrâneo, numa ilha chamada Creta. Então, o texto diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Mas aqui ensine o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo. Seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você
fiquem envergonhados, por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem aos seus senhores em tudo, a serem agradáveis e a não se oporem a eles. Ensine-os a não roubá-los, mas demonstrar que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraente em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Pois a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. E isso que você deve ensinar, encorajando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém despreze você. Queridos, hoje nós vamos aprender sobre a importância do ensino e a prática da sã doutrina. Esse é o assunto que eu quero tratar com vocês dentro desta série. A importância e a prática da sã doutrina. E falar sobre doutrina nos nossos dias não é algo fácil, né? Primeiro porque as pessoas associam doutrina com aqueles cultos em que os pastores ensinavam sobre usos e costumes. Quem pegou essa fase da igreja sabe como que era, né? Tinha um culto no meio da semana e o pastor mandava fechar a porta e o pau comia. Porque ele falava, olha, irmão não pode fazer isso, irmão não pode fazer aquilo, homem não pode usar bermuda, não pode jogar futebol, crente não pode assistir televisão, mulher não pode cortar cabelo, não pode usar brinco, não pode usar batom. E era aquele negócio. Então os irmãos acabaram tendo a visão de que culto de doutrina virou sinônimo de proibição, né? Era o culto da proibição, era o culto que era feito. Tinha muita coisa boa que era dita nesses cultos, mas existia uma ênfase muito grande nos usos e costumes. Segundo, muitas pessoas pensam em doutrina como aquelas matérias que a gente aprende no curso de teologia, né? Bibliologia, cristologia, escatologia. Então, tudo que termina em logia, né, é uma doutrina que a gente aprende no curso de teologia. E tem gente que pensa que doutrina é isso daí, é você aprender teologia, coisa do seminário, coisa que tem pouca importância com a vida cotidiana, coisa que não tem relação nenhuma, né, com aquela prática do viver cristão. Então, isso daí faz as pessoas não querer saber de doutrina. Outro motivo para as pessoas não gostarem de doutrina é a mentalidade consumista dos nossos dias, né? As pessoas, elas estão perdendo o hábito de vir à igreja para simplesmente adorar a Deus e crescer no relacionamento com Ele. Então, muitas das pessoas, elas vêm à igreja com aquela mentalidade de buscar resposta para os seus problemas pessoais. Elas vêm já com um coração meio que desejoso, com um ouvido meio que inclinado para apenas ouvir aquilo que lhe interessa. E despreza o ensino que é dado na igreja, que tem como objetivo nos ajudar a aprender, conhecer mais de Deus. E quando você conhece mais de Deus, você se relaciona mais com Deus. Então, por causa dessa mentalidade, muitos pastores, eles fogem de ensinar a Bíblia, porque eles sabem que as pessoas vêm à igreja para ouvir determinadas coisas, elas querem falar sobre dinheiro, elas querem ouvir sobre solução de problema. Então o pastor, ele fala assim, eu não vou pregar coisas que as pessoas vão me desligar. E é isso que acontece, quando as pessoas não estão interessadas no ensino, elas desligam o pastor, e não ouve o que o pastor está dizendo, não ouve o que a pregação está dizendo, e elas mal sabem que aquilo que está sendo ensinado ali, né, vai ajudar elas a fortalecer o relacionamento com Deus, e elas vão crescer nesse relacionamento, vão aprender a agradar a Deus, e quando a pessoa cresce espiritualmente, ela aprende também a ser
ela vai ser uma pessoa que vai vencer as adversidades da vida. Então, por causa dessa mentalidade consumista, as pessoas têm pouca tolerância para ouvir algo que não toque na sua necessidade específica. Então tudo isso daqui é um embaraço. A gente já começa o culto com 3-0, né? A gente já começa o culto com uma luta muito grande, né? Porque a gente tem que convencer as pessoas de que ouvir a palavra de Deus, aprender de Deus é importante. Agora, não é assim que Paulo pensava a pregação, não é assim que Paulo pensava sobre doutrina, né? Paulo, ele pensava em doutrina, quando Paulo ele pensava em doutrina, ele pensava em coisas que as pessoas estavam vivendo. Ele pensava a doutrina vinculada à prática da vida, a maneira como as pessoas, elas desenvolvem a vida no mundo. A sã doutrina, ela tem uma conexão com a vida cotidiana do povo de Deus, ela está entranhada no povo de Deus, ela faz parte do povo de Deus. Quando você tem a sã doutrina, você reflete aquilo que você foi formado espiritualmente. Quando você não tem, você também vai refletir o que você tem de Deus dentro de você. E se você tem pouco de Deus, você vai ter pouco para poder lidar com a complexidade da vida. Então, o que é a sã doutrina? É um ensino bíblico saudável, fiel, acerca da palavra de Deus. A sã doutrina é a totalidade das Escrituras, é o que a Bíblia diz sobre qualquer coisa, né, neste mundo. São assuntos, né, são princípios, são ensinamentos sobre determinado assunto que tem o propósito de direcionar a maneira como os crentes vivem neste mundo. Sã doutrina tem a ver com o que a Bíblia fala sobre casamento, com o que a Bíblia fala sobre dinheiro, com o que a Bíblia fala sobre namoro, com o que a Bíblia fala sobre estudo, com o que a Bíblia fala sobre crescimento pessoal, sobre tristeza, sobre santidade. A sã doutrina é um conjunto de princípios que norteia a vida do cristão, que dirige os seus passos enquanto ele vive neste mundo, para que ele possa viver de acordo com a palavra de Deus. Então nós podemos dizer que a falta da sã doutrina, a falta da instrução bíblica aplicada à vida, tornou a igreja vulnerável ao crescimento do pecado na sociedade. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que ela é corrupta. O pecado está crescendo nela. E por conta de nós não termos a sã doutrina assimilada, entendida, conhecermos a palavra, nós estamos caindo diante do desafio de ser igreja numa sociedade corrupta. E a experiência mostra para a gente que enquanto a igreja ela se manteve imune, ela se manteve imunizada, protegida pela verdade de Deus, ela resistiu firme aos avanços do pecado. O pecado sempre esteve no mundo, mas a igreja conseguiu resistir firme ao pecado, porque ela tinha convicções firmes em Deus, ela sabia o que Deus queria da vida dela. Mas a partir do momento que a igreja foi desprezando a doutrina, ela foi tendo essa aversão ao conhecimento de Deus, então ela passou a tolerar práticas pecaminosas e até mesmo a concordar com elas. Coisas que nós não concordaríamos algumas décadas atrás, hoje tem igreja que concorda, tem crente que concorda. E mesmo que, e pior de tudo, tem muitos pastores que concordam. E isso é muito ruim. Tem um teólogo, um grande pensador cristão chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer ele escreveu no seu último livro antes da morte dele, que foi lá em 1984, ele escreveu as seguintes palavras: eis o grande desastre evangélico, a negligência dos cristãos em defender a verdade como verdade. O grande desastre dos evangélicos começou quando os crentes começaram a abrir mão da verdade, quando eles deixaram de defender a verdade de Deus como verdade. E com essas palavras, Schaeffer, ele denunciava os cristãos por não acreditar na Bíblia como verdade absoluta, como verdade inerrante de Deus.
Nós até cantamos, nós até dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para muitos cristãos eles não estão nem aí com a palavra de Deus. Eles não estão nem aí para assuntos que a palavra de Deus confronta eles, e eles não ouvem, eles não praticam, eles não vivem. Eles dizem que creem, mas não praticam, e com isso eles negam a verdade da palavra de Deus. Nos últimos anos, os crentes eles estão deixando de acreditar nas verdades que sempre foram ensinadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o pior de tudo, os cristãos eles estão se acomodando ao padrão cultural pecaminoso do nosso mundo. A nossa cultura, ela está cheia de pecado. A nossa cultura, ela está impregnada de coisas que são contra Deus. E os cristãos, eles têm aberto mão da verdade e eles têm se acomodado a esse padrão cultural e pecaminoso do nosso mundo. Então, alguns temas da vida secular, que num outro tempo eram rejeitados pela igreja, infelizmente hoje são tolerados e até praticados por uma grande parte de cristãos. Por exemplo, eu sou cristão nos anos 80, mas antes disso a igreja já era igreja, e tem irmãos aqui, né, que já são cristãos há muitos anos, mais tempo do que eu. Irmã Lourdes aqui, né, eu não sei se ela está aqui, irmã Lourdes, né, está ali, né, já é cristã, né, é uma matriarca aqui, provavelmente que está mais tempo na igreja, pegou a época do missionário Manuel de Melo, né, e tem algumas coisas aqui que certamente a gente não viu em uma outra época. Não é porque naquela época, por exemplo, era pecado lá e agora deixou de ser pecado. Continua sendo pecado, mas naquela época a igreja condenava e hoje não condena. E por que condenava naquela época e não condena hoje? É porque hoje a gente é frouxo na sã doutrina. A gente não tem convicção da sã doutrina. A gente abriu mão das verdades de Deus para se acomodar ao padrão cultural do mundo. Então, por exemplo, aborto. Aborto é pecado. E hoje, a gente não só encontra igrejas que defendem o aborto, como crentes que na surdina pratica aborto. Divórcio. Divórcio é pecado. É claro, tem um aborto aqui legal, tem aquela situação de estupro, eu concordo com essa situação aqui, tá, irmãos? Né? A nossa igreja tem um posicionamento a respeito disso. Uma mulher que foi estuprada não é obrigada a ter um filho do estuprador. Mas eu estou falando daquele aborto irresponsável, da pessoa que teve uma noite de farra, e aí por egoísmo, não quer carregar um filho, porque o filho vai prejudicar a profissão, vai prejudicar o futuro dela, e aí de uma maneira egoísta vai lá e assassina a criança que está no ventre. Aborto é pecado. Divórcio é pecado. Existe uma exceção para o divórcio na Bíblia, mas divórcio é pecaminoso. Homossexualismo é pecaminoso. Falta de compromisso com a justiça, com a ética, nos negócios, é pecado. E hoje o que tem de pastor, o que tem de crente que compra, não paga, são devedores contumazes, pessoas que, né, eu não estou falando daquela pessoa que se colocou numa situação difícil e está difícil de sair. Eu estou falando de gente que é profissional no rolo, gente que não tem ética, que não tem moral. Hoje nós vivemos um baixo padrão de santidade na vida da igreja, e esse baixo padrão de santidade impede a igreja de refletir a Deus, impede a igreja de ser luz, impede a igreja de ser sal na terra, impede a igreja de pregar o evangelho com autoridade. Então esse tipo de mentalidade aqui antibíblica e contrária a Deus só se tornou possível porque os crentes, eles deram brecha, eles se afastaram da palavra, eles se afastaram da Bíblia. Os cristãos deixaram de conhecer a Bíblia, e à medida que eles foram deixando de conhecer a Bíblia, foi deixando de praticar a Bíblia no seu dia a dia. A Bíblia deixou de ser a nossa regra, o nosso padrão de moralidade, o nosso padrão de vida.
A falta da sã doutrina criou um vácuo, né, que foi preenchido, né, pela maneira de pensar do mundo. Para cada um desses temas que eu falei aqui, existe uma maneira de pensar do mundo. Hoje os crentes pensam segundo o mundo, quando falam de divórcio, quando falam de aborto, quando falam de homossexualismo, quando falam de falta de compromisso com a justiça, quando falam de santidade, eles estão pensando segundo o mundo. Sempre se cria uma objeção, Douglas, como ele colocou aqui, mas essa objeção não é uma objeção segundo a Bíblia, é uma objeção para se praticar o pecado, para poder fazer aquilo que o coração está pedindo, né? Então, por essas razões e outras mais, a igreja ela tem que se preocupar com a importância de ensinar. Porque se nós não ensinarmos e aprendermos e a praticarmos a sã doutrina, então nós vamos ter dificuldade. Porque é justamente, queridos, o ensino, o aprendizado e a prática da doutrina que nos ajuda, né, a moldar, né, um relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai refletir uma fé que está preocupada em agradar a Deus e transmitir um bom testemunho do Evangelho para as pessoas. Sem a verdade de Deus, nós perdemos a referência de como agradar a Deus numa sociedade corrompida. Então a sã doutrina, é essa sã doutrina que vem da Bíblia, que procede da palavra de Deus, ela é como dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a doutrina diz para a gente o que a gente tem que fazer, e no outro, diz o porquê devemos fazer. E isso daqui tem muito a ver com o texto que nós lemos aqui, porque Paulo, ele tinha um jeito de pregar, e no jeito de pregar de Paulo, ele trabalhava primeiro indicando o que Jesus fez por nós, e depois, porque Jesus fez alguma coisa por nós, Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, Jesus derramou a sua graça sobre nós, então, nós deveríamos então agir segundo essa bênção que nós recebemos. Então Paulo, na sua carta, ele trabalha com deveres, mas ele trabalha também nos orientando o porquê a gente deve cumprir determinadas coisas. Não são apenas regras, não são apenas protocolos, não é apenas costumes que nós queremos colocar sobre a igreja. Quando nós dizemos para a igreja, não faça isso, existe uma razão, existe um porquê, existe um motivo. E é exatamente isso que Paulo faz aqui nesse texto. Na carta de Paulo a Tito, nós encontramos então algumas razões pelas quais é importante que a igreja, ela resgate o valor da sã doutrina. Primeiro motivo aqui, a primeira razão, porque nós temos que resgatar a prática da sã doutrina, é porque a sã doutrina, ela é uma vacina contra todo tipo de falso ensino, de heresia. E assim como acontece nos nossos dias, a igreja lá em Creta, ela sofria com o veneno disseminado através das heresias dos falsos mestres. Falsos mestres, queridos, é uma realidade que sempre existiu. Falsos mestres existiram em todas as culturas, existiram em todos os tempos da igreja. E o problema dos falsos mestres é que eles influenciam, eles jogam contra. Os falsos mestres, eles dividem. Os falsos mestres, eles fornecem interpretações equivocadas sobre os determinados assuntos da igreja, e isso não leva a igreja para melhor, não leva as pessoas para melhor, leva para pior. Então hoje, assim como nos dias de Paulo, nós temos um monte de falsos mestres, nós temos um monte de gente que está de plantão na internet, e hoje quando as pessoas elas têm dúvidas sobre assuntos teológicos, elas não vêm até o pastor para conversar, elas não procuram a liderança da igreja para se esclarecer. Na realidade, o que as pessoas fazem é ir lá no YouTube, é ir no Instagram,
é ir nas redes sociais e vão procurar os camaradas que falam sobre esses assuntos, que falam sobre aborto, que falam sobre divórcio, que fala sobre homossexualismo, que fala sobre, como que deve ser a ética na igreja. Então, hoje as pessoas vão até esses camaradas e elas vão procurar neles um argumento, vão procurar formar uma convicção. E aí está o grande problema dos falsos mestres. Eles têm uma interpretação equivocada da Bíblia. Eles disseminam um veneno chamado heresia, e esse veneno, ele enferma a igreja, ele adoece a igreja, porque ele vai lá e dá aquele ponto de vista para a pessoa, ele vai lá e explica de uma maneira equivocada um determinado argumento da Bíblia para a pessoa, e a pessoa vai trazer aquilo para a vida dela, e aquilo dali vai fazer mal espiritualmente para essa pessoa. Isso daí vai desviar a pessoa de uma fé saudável, vai impedir com que ela agrade a Deus verdadeiramente. E essa era a realidade dos dias de Paulo e a realidade dos nossos dias. Pessoas que se apresentam como autoridade, mas que infectam o rebanho de Deus com mentiras. E Paulo então, ele expôs aqui no texto de Tito, o engano praticado por esses líderes. Paulo vai dizer que esses líderes eram homens que nada tinham de proveitoso para dizer, suas palavras eram vazias, nada acrescentava às pessoas que o ouviam, ao contrário, tais palavras eram prejudiciais. Paulo vai dizer lá no capítulo 1, que no versículo 11, que esses líderes, eles pervertiam casas inteiras. O ensino desses líderes destruíam famílias inteiras. A má doutrina, queridos, é um grande problema, porque ela perverte, ela instala o caos, ela muda a cabeça das pessoas, ela muda a convicção das pessoas, fazem as pessoas ir no caminho contrário a Deus, e começa a ter choque, começa a ter problema, começa a ter conflito, porque a má doutrina, ela corrompe as pessoas. Infelizmente, queridos, a pior heresia é aquela que vem diluída com verdade. É aquela em que a pessoa, o mestre, ele tem credibilidade numa coisa, mas o ensino dele é errado em outras coisas. E eu, a respeito disso, eu tenho visto, queridos, muitas das vezes eu vejo algum assunto ruim na internet, e um dia desses eu estava vendo um assunto, uma mulher falando uma coisa horrível na internet, e aí quando eu olhei lá embaixo, nos seguidores, quem seguiam? Membros da igreja. Membros da igreja. Eu falei, meu Deus, é esse tipo de porcaria que os membros da igreja consomem. Membros da igreja. Aí você olha lá embaixo, está curtido ainda pelo membro da igreja. Eu falei, essas pessoas não conhecem o pastor que elas têm. Como pode? São pessoas da minha igreja, são pessoas que me ouvem todo domingo, e elas concordam com esse tipo de aberração. Então a pior heresia é essa heresia que se passa como verdade, que se passa como coerência. E aqueles líderes, eles se colocavam como pessoas de autoridade, como pessoas sofisticadas, como pessoas que tinham, certo, uma competência, uma suposta competência para falar de um assunto, mas na verdade eles estavam disseminando o engano. Então Paulo diz para Tito, tu porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E quando Paulo diz isso, tu porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ele está dizendo que a sua atitude deveria ser contrária à daqueles falsos mestres. Aqueles falsos mestres pregavam a mentira, induziam as pessoas ao erro, criavam uma visão errada sobre o reino de Deus, sobre Deus, pervertia a convicção das pessoas, fazia com que as pessoas fossem fracas espiritualmente, porque se você não tiver convicções saudáveis espiritualmente, você vai ser fraco espiritualmente.
No dia da adversidade, você não vai estar numa posição para poder enfrentar as batalhas. E aqueles mestres, eles pregavam mentira. Mas Tito, ao contrário deles, deveria ter compromisso com a verdade. E a verdadeira doutrina aqui, ela tem a ver com ensinos de Deus, fundamentados na correta interpretação da palavra. Porque quando nós ensinamos a sã doutrina, consequentemente a gente combate o que é falso, a gente ataca o erro. Então o antídoto, a vacina para a igreja se manter firme diante dos enganos do nosso tempo, é ela se apropriar, aprender, se debruçar sobre a palavra de Deus. E por isso a gente não pode ter vergonha do Evangelho, a gente tem que assumir a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, tal como é ensinado. Eu não posso ter um desejo no meu coração de querer me acomodar à cultura, de querer falar assim, mas se eu pensar desse jeito, os meus amigos no trabalho vão me julgar. Se eu pensar desse jeito, na faculdade eu vou ser excluído. Se eu pensar desse jeito, as pessoas vão me achar que eu sou fanático. O cristianismo, queridos irmãos, é uma religião de convicção, é uma religião da verdade, é uma religião de exclusividade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos ensinando às pessoas que existe uma verdade. E Cristo, ele se coloca como alguém que é exclusivo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus não é um Deus de muitos caminhos, Ele é o Deus de um caminho só, Ele é o Deus de uma verdade, Ele é um Deus de absoluto. E no mundo de incerteza, nós temos que ter a certeza, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não importa se o mundo não gosta, se as pessoas vomitam ela, se as pessoas rejeitam ela, mas nós precisamos ser um povo da verdade. Na atualidade nós lidamos com muitas heresias, e uma das heresias que a gente lida nos nossos dias, é a subjetividade da doutrina. Hoje, existe um pensamento aquele pensamento relativista, que diz assim, olha, tudo é verdade. Você crê desse jeito, eu creio do meu, mas é verdade o que você fala, é verdade o que eu creio, é verdade, todo mundo está falando a verdade, então no final tudo vai dar num lugar só e por aí vai. Mentira, não existe isso. As pessoas afirmam que não existe verdade absoluta, que toda crença é válida, mas isso é mentira, irmãos. Não tem como a Bíblia ela ser exclusiva num ponto e num outro ponto ela negar a verdade de Deus, não tem como. Então hoje as pessoas a gente lida com esse mundo, a igreja, ela lida com esta realidade, onde as pessoas, elas não têm filtro na doutrina, tudo para elas é verdade, o que todos os pastores falam, independente da linha, é verdade, tudo o que está sendo dito é verdade, eu pego tudo para mim. A gente não tem filtro espiritual. A gente lida com pessoas hoje que elas sacrificam a espiritualidade, sacrificam a verdade de Deus. Hoje nós temos pessoas que procuram a igreja pensando apenas no bem-estar material, na autoajuda. Nós temos pessoas hoje no meio evangélico que ensina que as pessoas têm que ser salvas porque por praticar determinadas regras, não corta cabelo, não usa determinada roupa, isso também é ruim, parece até ter uma certa impressão de santidade, mas não é santidade. Hoje tem gente no meio evangélico que enfatiza que a graça de Deus não pede a nossa obediência, sabe que no final das contas Deus é tão gracioso, que Ele salva também o desobediente, Ele salva o rebelde, Ele salva a pessoa que não cumpre, que não tem compromisso com a sua palavra, que não tem compromisso com a santidade. Hoje nós temos no meio evangélico aquela confusão daquelas pessoas que querem uma espiritualidade, mas não querem a referência da Bíblia. Hoje tem muitas igrejas que as pessoas querem o poder, querem a revelação, querem a profecia, mas o que eles fazem é contra a Bíblia, é contra os ensinamentos. Então, queridos irmãos,
quando eu olho para esse primeiro ponto aqui, que a sã doutrina, ela é uma vacina contra todo tipo de heresia, aqui nós aprendemos pela palavra de Deus, né, a importância de nós termos discernimento espiritual. E o discernimento espiritual para a igreja só vem à medida em que a igreja, ela conhece a verdade. Se a igreja não conhecer a verdade, se você não conhecer a verdade de Deus, isso daqui não é algo que diz respeito só ao momento do culto. Se você não conhece a verdade de Deus, você vai ficar à mercê das influências, da mentalidade, as vozes da nossa cultura. Isso vai afetar o seu casamento, isso vai afetar a educação dos seus filhos, isso vai afetar a maneira como você usa o seu tempo, isso vai afetar a maneira como você toma decisões. Então a igreja, quanto mais ela tem de Deus no coração, quanto mais ela tem da verdade de Deus, convicção acerca da palavra de Deus, de um estudo sério a respeito da Bíblia, então, quanto mais ela vai estar imunizada, protegida contra os perigos deste mundo. Então a igreja, ela precisa, nos nossos dias, voltar a amar a Bíblia, a amar a verdade de Deus, deixar de se apegar às mentiras deste tempo e amar a palavra de Deus. E aqui, eu aprendo aqui nesse texto também, que a sã doutrina, ela modela o comportamento das pessoas. Por vezes, na igreja nós temos grupos de pessoas, e a igreja é formada por grupos de pessoas, homens, jovens, crianças, mulheres, jovens solteiros, jovens, homens, jovens, mas já casados. Então, são pessoas que estão vivendo etapas diferentes da vida, momentos diferentes da vida. E pelo fato das pessoas não estarem no mesmo nível, nós vamos perceber dentro da igreja que há muitas pessoas imaturas, há muitas pessoas que elas não assumem os deveres da vida cristã. E Paulo estava olhando para isso na igreja de Tito. E por isso ele escreveu para Tito, para que ele falasse a doutrina, para que ele ensinasse a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é boa quando ela é aplicada, quando ela é trazida para o nosso dia a dia. Então, qual deve ser a nossa atitude quando a gente vem ao culto e ouve a palavra? Você tem que pensar, enquanto você está ouvindo a palavra, o que isso está falando para você e como que você tem que praticar isso no seu dia a dia. Como que você tem que trazer isso para a sua esfera pessoal. Toda doutrina, ela é dada para a vida pessoal, ela não é dada apenas para encher a nossa cabeça, ela é dada para encher a nossa mente e refletir na nossa maneira de viver. Então aqui, a doutrina que Tito deveria pregar para a igreja, era uma doutrina útil, que deveria modelar o comportamento das pessoas, com a finalidade delas agradarem a Deus. Por causa das nossas imaturidades, a gente não consegue agradar a Deus. A gente tem dificuldade de agradar a Deus. Então aqui tem vários grupos de pessoas que têm o desafio de agradar a Deus. Homens velhos, mulheres velhas, homens jovens, mulheres jovens, jovens solteiros, os trabalhadores, a própria classe de obreiros aqui representada por Tito. Eles deveriam agradar a Deus, mas por vezes a gente tem dificuldade de agradar a Deus. A gente fala demais, a gente calunia, a gente age de uma maneira precipitada, a gente é impaciente, a gente é irreverente, a gente não pensa no bem do corpo de Cristo, a gente não pensa no bem que nós devemos fazer às pessoas. Essa mentalidade individualista, e que muitas das vezes é influenciada pelos falsos mestres,
Lembra que no capítulo 1 aqui de Tito, os falsos mestres, eles são citados aqui como aqueles que estão pregando o tempo todo para a igreja. E essa igreja que ouve no YouTube, essa igreja que ouve no Instagram, esta igreja que está aprendendo do lado de fora, é a igreja que vem, ela se reúne, é a igreja que vive em comunidade. E esse pensamento distorcido se reflete na maneira como nós tratamos uns aos outros, mas pior de tudo, reflete na maneira como a gente vive o cristianismo dentro da nossa casa, na nossa vida pessoal. E aí quando a gente vai para a esfera do pessoal, as nossas vidas estão ali destruídas, as nossas vidas estão ali, desestruturadas, está uma bagunça, está um caos, porque a gente não consegue trazer para a nossa vida a prática da sã doutrina. Então aqui, se cada um dos grupos etários que compõem a igreja conhecer os seus pontos fortes, entender as suas fraquezas e trabalhar para superar elas através da sã doutrina, então vai ser estabelecido um modo de vida sadio. Então essa igreja, ela vai ser forte, e ela vai poder trabalhar para o avanço do reino de Deus, ela vai poder trabalhar em harmonia espiritual. Então aqui nesse texto do capítulo 2, Paulo vai dizer que tudo deve ser feito para a glória de Deus, deve ser feito com foco de agradar a Deus. Quando eu digo glória de Deus, eu estou dizendo que nós devemos fazer tudo na vida cristã com a motivação de agradar a Deus, porque se é para Deus, aqui pressupõe que Deus é uma fonte de temor, que a gente respeita, que a gente tem temor a Deus. E se a gente tem temor a Deus, a gente vai querer fazer tudo para agradar a Ele. Porque eu não vou ser louco de oferecer para Deus, de dar para Deus coisa que não presta. Então, Paulo vai dizer que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, para que a palavra de Deus não seja difamada, versículo 5, para que aqueles que se opõem ao Evangelho fiquem envergonhados por não terem nada de mal para falar de nós, porque o inimigo, ele sempre quer se municiar, ele quer atacar, quer acusar a gente, e por muitas vezes tem muito crente que dá motivo para ser mal falado, porque de fato o testemunho não é bom, e para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador, versículo de número 10, então Paulo aqui exortou a Tito para que ele aplicasse a sã doutrina a 6 grupos diferentes na igreja. Então, os grupos diferentes na igreja diz assim: homens idosos deveriam ser equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, sadios no amor e perseverantes. Isso é o modo de vida que flui da palavra. As mulheres idosas deveriam ser reverentes, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, capazes de ensinar o que é bom, servirem de exemplo para as mais jovens. As mulheres jovens deveriam amar os seus maridos e filhos, serem prudentes, puras, se ocupar com o cuidado da casa, serem bondosas e submissas ao próprio marido, para que a palavra de Deus não fosse difamada. E os homens jovens deveriam ser prudentes. Tito, como liderança pastoral, deveria ser exemplo, praticante de boas obras, íntegros, sério e de linguagem sadia. Os escravos, os trabalhadores daquela época, deveriam ser submissos, trabalhadores, não respondões, não ladrões e dignos de confiança. Aqui o interessante é que você vê uma igreja que ela tem o desafio de ser igreja, de ser testemunha, de ser luz. E o que vai produzir isso na vida da igreja? É a sã doutrina. Só a sã doutrina muda de fato o comportamento das pessoas. Só a sã doutrina ensina homem a ser homem, mulher a ser mulher, jovem a ser jovem, trabalhador a ser trabalhador, obreiro a ser obreiro, porque a base da vida cristã é a sã doutrina. Só a sã doutrina pode produzir transformação num contexto em que as pessoas são tão diferentes. Somente a verdade de Deus aplicada às necessidades da vida pessoal, não tem, queridos, não tem aqui fórmula mágica. Você aprende a Bíblia e aplica, todo dia é um desafio.
é um desafio de crescimento, é um desafio de renúncia, é um desafio para a gente poder crescer em Deus. E como que eu lido com os desafios da vida? Aprendendo a Bíblia e aplicando ela aos meus caminhos. Então a carta de Tito aqui, ela vai nos ensinar que a velhice, ela não nos protege contra a loucura. Mesmo quando a gente está crescendo, tem 30 anos, 40 anos na igreja, a sabedoria não é natural no coração. Sempre vai ter coisas dentro de nós que precisam ser corrigidas, que precisam ser trazidas para Deus, que precisam ser renunciadas, que precisam ser, de alguma maneira, confessadas diante do Senhor. E isso só acontece à medida em que a nossa mente, ela é permeada pela verdade de Deus. Então não há data de limite para a gente encerrar a batalha da fé. A gente tem que continuar crescendo na sã doutrina. E enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente precisa aprender a sã doutrina. Aqui o importante, nesse tópico aqui, é que a sã doutrina, ela é tão boa, que a sã doutrina, ela ajuda a conectar as gerações que tem dentro da igreja. Os jovens hoje, eles não ouvem os mais velhos, eles querem ouvir os mais novos, eles querem aprender com seus párias, eles cometem o erro de Roboão, desprezam o conselho dos anciãos e querem aprender com os outros cabeçudos como eles. Mas na verdade, isso daqui é só sintoma de uma geração que está desconectada. Dentro da igreja, os jovens têm que aprender com os homens de cabeça branca, têm que aprender com os homens de barba, têm que aprender com os casados, com os experimentados, com os maduros. Mulheres jovens precisam aprender com mulheres maduras, mulheres crentes. Hoje, as mulheres jovens, elas estão muito mais sujeitas à batalha cultural da nossa época do que as mulheres mais velhas de hoje, alguns anos atrás. Hoje, conceitos como esse que nós falamos aqui, ser submissa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, são verdades de Deus que não caem bem para as pessoas modernas. Cabe aqui uma geração de gente que aprendeu de Deus, que amadureceu na fé, formar a geração nova, ajudar os crentes novos nos desafios que nós enfrentamos hoje diante da sociedade. Mas o que acontece hoje é que parece que existe um vácuo. Quando a igreja ela não aprecia essa doutrina, o que acontece é que os homens que deveriam ter conteúdo, servir de exemplo, de boa influência, eles não conseguem exercer esse papel sobre a vida dos mais jovens, porque eles não têm de Deus para dar. Aí as mulheres idosas também não conseguem exercer esse papel, porque não têm de Deus para dar, não têm a verdade de Deus para transmitir. E aí o que acontece é um vácuo, é um gap aqui, um buraco aqui que distancia as pessoas, quando na realidade a sã doutrina, ela tem que fluir. E é por isso que o Tito aqui está sendo ensinado, ele está sendo instruído por Paulo, ensina a sã doutrina, pega os mais velhos primeiro, e aí, os mais velhos vão alcançar os mais jovens, dentro de um contexto de família. Pai alcança filho, dentro de um contexto de igreja, a igreja alcança aqueles mais velhos na fé, alcança os mais novos na fé. Então, quando a gente ama e pratica a sã doutrina, a igreja, ela passa a ter gerações conectadas, gente que consegue fazer com que a fé faça sentido para o mais novo, para aquele que está chegando, inclusive ajudando o mais novo a ter estrutura para vencer os problemas dos nossos dias. Então por que a gente tem que praticar essa doutrina?
A sã doutrina, ela vai gerar maturidade na vida da igreja. E quando existe maturidade, a igreja cresce, as pessoas são abençoadas, elas aprendem a resolver os seus problemas com a sabedoria do alto. A sã doutrina, ela reconcilia, ela une as gerações dentro da igreja. Os jovens não vão se ver como pessoas distantes dos mais velhos, vão aprender a reconhecer a contribuição que eles têm de bom. E os mais velhos não vão olhar para os mais jovens como se eles fossem apenas problemas, mas como um campo que Deus nos deu para investir, para que eles possam produzir muitos frutos. A sã doutrina, ela transforma a família. Mais do que isso, ela transforma, ela protege a família. Os falsos líderes, com as suas heresias, destroem famílias inteiras. Porque esse negócio hoje de divórcio vem de heresia, vem de mentira, não vem do evangelho sério. Esse negócio de aborto vem das mentiras, vem do engano, e não do evangelho sério. Esse negócio de homossexualismo vem do engano, da mentira, e não da igreja séria. Então, quando a igreja, ela se posiciona na sã doutrina, ela vai transformar a família. Mas mais do que isso, ela vai proteger a família, ela vai proteger a própria igreja. E isso vai refletir na nossa vida social, inclusive no ambiente de trabalho. Sabe, quando alguém falar assim, olhar para o currículo de determinada pessoa e falar assim, é crente? Opa, que bom, vou te contratar porque eu tenho uma boa percepção do que é um crente. Agora tem empregadores que eles querem correr de empregados crentes, porque empregados crentes são enrolões, empregados crentes faltam muito, empregados crentes não conseguem ser produtivos, empregados crentes muitas das vezes não são confiáveis, empregados crentes, não pode ser assim, né? A nossa doutrina tem que refletir na nossa maneira de viver, que vai refletir no bom testemunho na sociedade e que vai contribuir para a causa de Cristo, amém? Eu estou falando isso porque sã doutrina aqui não tem a ver com usos e costumes. A sã doutrina, ela afeta os nossos costumes, mas não é uso e costume. A sã doutrina, ela parte daquilo que Deus fez por nós. E o texto aqui deixa muito claro, né? Porque tem gente que fala assim, é possível viver desse jeito? Tem gente que tem uma mentalidade assim, né? Mas isso não é para mim, isso daí é só para os homens santos da Bíblia. Né? Não é possível eu viver segundo os padrões da Bíblia. Mas aí Paulo encerra aqui o capítulo, no versículo 11, dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Sim, é possível homem ser homem, mulher ser mulher, é possível jovem ter virtude de jovem, é possível a igreja andar em santidade, é possível sim. Sabe por que é possível? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que está dizendo aqui é o seguinte, a graça de Deus, ela nos libertou do pecado, ela nos salvou do pecado, mas não para só aí. Além da graça de Deus nos salvar, a graça de Deus, ela nos equipa para viver como salvos. E aí ele vai dizer assim que a graça de Deus, ela nos educa a viver como salvos. Ela nos educa a renunciar ao pecado, a renunciar aos desejos mundanos, a viver de maneira prudente, correta e agradável a Deus, e sobretudo a andar na expectativa da volta de Jesus. Está lá no versículo 11, 12, 13. A graça de Deus que nos salvou, ela não só nos salvou, mas ela nos equipou para viver como salvo. E isso é uma bênção de Deus. É uma bênção. É por isso que eu posso praticar os deveres da vida cristã. Porque Cristo fez alguma coisa por mim. E a obra que Cristo fez na minha vida não foi uma obra superficial, foi uma obra poderosa. A mesma graça que te libertou do mundo do pecado, das maldições, né, da perdição, é a graça que te coloca você num trilho de crescimento espiritual. Essa graça, ela te salva.
E a Bíblia é muito clara que quando você é salvo, você não está prontinho, você não foi totalmente transformado. Você mudou de posição no mundo espiritual, você saiu das trevas e foi para o reino do amor de Deus. Mas significa que agora você tem que ser educado a viver como crente. E essa graça de Deus que te libertou das suas maldições, que libertou você do mundo que você vivia, agora essa graça vai instruir você a viver como crente. Vai ensinar você a renunciar ao pecado todo dia, a abrir mão do egoísmo do coração, a ter uma mente renovada. Então nós temos que crescer na graça. Essa graça vai nos ajudar a renunciar aos desejos mundanos, a viver uma vida íntegra, reta, correta, agradável a Deus. E sobretudo vai ser a graça que vai nos equipar a esperar Jesus voltar. Aqui, queridos irmãos, eu digo que a carta de Paulo a Tito nos ensina que a vida cristã saudável nasce da doutrina saudável, nasce do ensino correto. E aí eu quero, queridos irmãos, se você tem alguma dúvida sobre qualquer ensino da Bíblia, procure o seu pastor. As pessoas que me fazem perguntas, as pessoas que me pedem esclarecimento, eu sempre as instruo. Um dia desse eu estava lá em casa e de repente, uma moça, a Marcela, me fez uma pergunta de cunho ético assim, uma daquelas bem complicada. Eu tirei um tempo e mandei a resposta para ela. Que bom, eu me sinto muito feliz e reconhecido quando um crente, ele tem dúvida sobre determinado assunto e ele me procura para poder esclarecer. Mas hoje, boa parte das pessoas não procuram o pastor, porque, por vezes, elas já colocam um viés no coração. Sabe aquela coisa quando a gente sabe que o pastor vai dizer não? Sabe que o pastor vai ter um ensinamento que vai ser contrário àquilo que a pessoa quer? Aí, a pessoa, nesse momento, prefere ser pastoreado pelo herege, pelo falso mestre. Mas ser pastoreado pelo herege, pelo falso mestre, tem uma conta, tem um preço. E na verdade as pessoas vão pelo caminho dos hereges, dos falsos mestres, e quando elas dão com os burros na água, elas então procuram o pastor para o pastor consertar as suas decisões erradas, consertar os seus posicionamentos errados, consertar a teologia, a doutrina errada que elas trouxeram para dentro de casa, trouxeram para dentro do coração, viveram a vida toda segundo essa doutrina errada, e agora elas estão pagando o preço por escolher a doutrina errada. A carta de Paulo vai nos advertir que a vida cristã saudável nasce de uma doutrina saudável. Todo ensinamento, inclusive esse que eu estou compartilhando com vocês hoje aqui, tem o propósito de preparar o coração dos irmãos para que vocês tenham apetite pelo que é correto, apetite pelo que é justo, para que a consciência de vocês seja treinada. Boa parte de vocês não pregam a doutrina aqui em cima, mas a doutrina não é responsabilidade só do pastor, é responsabilidade do pastor e da igreja. Vocês têm a responsabilidade de ouvir a doutrina, mas vocês também têm a responsabilidade de replicar a doutrina, de multiplicar a doutrina, de passar para frente a doutrina na casa de vocês, no casamento, nos momentos de conflito, na educação dos filhos, no uso do dinheiro, nas decisões que envolvem a formação espiritual da casa, nos princípios que são estabelecidos para o governo da casa, na maneira como vocês vão negociar lá fora, no comércio, no trabalho de vocês, como que vocês vão viver. É nesse campo aí que a doutrina, ela é refletida. Então a sã doutrina, ela é essa vacina que protege o rebanho de Deus contra o engano. É um molde que faz formar o caráter do crente, e é o canal da graça que se manifesta em uma vida santa e frutífera. Quando a igreja abandona a verdade, o pecado cresce, mas quando ela volta para a palavra, então o Espírito Santo vai reacender
né, chamas de avivamento, de fé, de santidade dentro da igreja. Por isso, nós hoje somos chamados, irmãos, a apreciar, a conhecer a sã doutrina, a amá-la, praticá-la e permitir que ela transforme a nossa vida por inteiro. Se vocês concordam com isso, digam amém. Abaixe a cabeça um momento. Senhor, hoje nós estamos aqui no primeiro dia desta série de pregações. Coisas que os crentes não devem fazer e por quê? O nosso propósito aqui não é replicar o legalismo. O nosso propósito aqui não é reproduzir, Senhor Jesus, leis de homens. O nosso propósito aqui é fazer com que cada irmão, cada irmã, tenha a sua consciência rendida, cativa, submissa à palavra do Senhor. Aprenda a sua fé e aprenda por que precisa fazer escolhas sábias e aprenda como deve viver a vida de acordo com a fé. Eu peço que hoje o Senhor nos ajude, assim como o Senhor ajudou a igreja de Creta, com seus vários grupos de homens, mulheres, jovens, trabalhadores, obreiros, assim como o Senhor ajudou aquela igreja a praticar a verdade com base no fato de que a graça do Senhor se manifestou salvadora, ela se manifestou de uma maneira eficaz, nos libertando do pecado e nos educando agora a crescer na justiça de Deus. Eu peço que aqui também, Senhor, o Senhor venha amolecer os nossos corações, sensibilizar o nosso coração pela ação do Teu Espírito, para que possamos, com a graça do Senhor, valorizar a sã doutrina, ter ela como um molde na nossa vida, que vai nos formar, que vai nos capacitar a refletir para a sociedade, para o mundo, o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Ajude, Deus, para que esta palavra não fique apenas na esfera do conhecimento, mas ela desça para a renovação do coração, e ela venha se fazer eficaz na maneira como nós vamos a partir de hoje amar, valorizar e praticar a Tua palavra todos os dias. Seja conosco, eu lhe peço, nesta tarefa, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus? Vamos? O Santo